Olá, tudo bem? Está no ar o Ação Parlamentar. Nessa edição vamos falar sobre o regimento interno da Câmara, um conjunto de regras que ditam as obrigações e como deve ser o trabalho dos vereadores. Vamos saber também como é a atuação da Comissão de Planejamento Urbano da Câmara Municipal, quando o assunto é mobilidade e trânsito. Tem ainda informações sobre um projeto que tramita na Câmara que busca dar permissão a mulheres e idosos que usam o transporte público para realizar o desembarque em locais mais seguros. E é claro que teremos o quadro Nomes da Cidade. Hoje é dia de conhecer a história de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, que tem o nome em uma avenida de São José dos Campos. Fique por aí, o Ação Parlamentar começa agora. O regimento interno é uma ferramenta que, como o próprio nome diz, rege as questões internas da Câmara Municipal, como, por exemplo, o dia a dia dos vereadores, a postura durante as sessões e os prazos para a votação dos projetos. Na primeira reportagem do Ação Parlamentar de hoje, vamos conhecer melhor esse documento tão importante para o funcionamento do Legislativo. Você sabia que aqui na Câmara existe um conjunto de regras que funciona como uma espécie de manual ou código de postura para os vereadores? Estamos falando do regimento interno. Nele estão descritas todas as normas que regem o trabalho dos parlamentares. É uma ferramenta essencial para a organização e andamento das atribuições do Legislativo. Regimento interno é a norma jurídica que disciplina o funcionamento da Câmara Municipal, o funcionamento dos seus órgãos, para que serve cada um dos seus órgãos, quais são as competências e como é que eles exercem essas competências. Por exemplo, a mesa diretora, a presidência, as comissões permanentes, as temporárias. Então, o regimento interno é a norma jurídica que disciplina. É no regimento interno que os vereadores conhecem todas as funções e obrigações legislativas. São regras básicas que vão orientar o trabalho de cada parlamentar ao longo do mandato. Se a gente fizesse uma comparação, a sociedade tem a Constituição e o Código Civil. Já a Câmara tem o regimento interno, e ele é único para cada município. Por exemplo, o regimento interno da Câmara de São José dos Campos não é igual ao da Câmara de Jacareí. O documento existe para dar autonomia ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo é um poder autônomo em relação ao Poder Executivo. Então, todos os órgãos da administração pública são regidos por lei. A lei vai dizer o que cabe a cada órgão e quais são as competências de cada unidade desses órgãos. A Câmara, por conta de sua autonomia, não pode ter a sua estrutura aprovada por uma lei que se sujeita à sanção do prefeito. Então ela é aprovada por uma resolução que disciplina o regimento interno da Câmara e ali está previsto todas as atribuições dos órgãos internos da Casa. Ao todo, o regimento interno da Câmara tem 54 páginas dedicadas para descrever a função do Poder Legislativo. São orientações sobre a formação da mesa diretora, a constituição e a atuação das comissões parlamentares e até mesmo como se dá o processo de votação durante as sessões. Dada a importância da matéria, a análise do orçamento municipal tem um capítulo próprio, assim como a prestação de contas dos parlamentares a partir dos pareceres do Tribunal de Contas sobre a gestão do prefeito e da mesa diretora. O regimento interno ele vai dizer como é que a Câmara aprova uma lei, quais são os prazos dos processos legislativos. Por exemplo, quando o prefeito protocola um projeto de lei propondo alteração de uma determinada política pública, tem um prazo para os vereadores proporem emenda, para os vereadores das comissões permanentes darem os seus pareceres, eventualmente para proporem audiências públicas. Tudo isso está disciplinado no regimento interno da Câmara. E mesmo com atualizações ou novidades, o regimento vai continuar a garantir ordem e estabilidade ao trabalho legislativo. Uma Câmara que conhece e segue o regimento é um exemplo no trabalho de transparência, cidadania e cumprimento da democracia. O regimento interno ele faz parte da nossa atividade do dia a dia, de todos os servidores do Legislativo, assim como também dos vereadores, que são os mandatários, Então, toda vez que nós damos andamento a um processo legislativo, que nós submetemos um documento à autoridade da mesa ou do presidente, nós necessariamente temos que observar o regimento interno para garantir a legalidade dos atos. Então, a gente aplica o regimento interno no nosso dia a dia, na atividade que é feita pelos servidores e pelos parlamentares.
Obra e trânsito é quase sinônimo de congestionamento. Aqui na Câmara, uma das funções da Comissão de Planejamento Urbano é fiscalizar se as obras viárias realizadas na cidade não estão dificultando o tráfego dos cidadãos no dia a dia. E esse trabalho não é só para os veículos. Além de carros e motos, a comissão também cobra do executivo um fluxo mais eficiente entre pedestres e ciclistas. Carros, ônibus e motos. Com quase 700 mil habitantes, o número de veículos nas ruas aumentam. Essa alta no fluxo de automóveis exige um planejamento sério e, muitas vezes, mudanças são necessárias. Por isso que é comum para quem dirige pela cidade ter que conviver com alguma obra viária. Vale a pena, no final de tudo, que a gente vê o resultado dela, né? Se as obras continuarem um longo período, vai dificultar bastante. Bom, porque você se locomove muito rápido, né? Igual a gente que trabalha o dia inteiro na rua aí, você pega menos trânsito. Até 2019, essa era a Avenida Jorge Zarur. Hoje, o local deu espaço a uma ponte estaiada. O anel viário de São José também está ganhando um novo acesso para a Avenida José Longo. E em breve, os motoristas poderão contar com um novo acesso para a Zona Norte, a partir da Via Jaguari. Até as obras saírem do papel e ficarem prontas, tem um longo processo. São debates, análises e estudos técnicos de viabilidade, licitações. Todo esse trabalho é acompanhado de perto pela Câmara, a partir da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes. É a atribuição da comissão fiscalizar os serviços e políticas públicas na área. Tudo para garantir que as obras viárias estejam atendendo os interesses da população. A comissão não aprova o projeto em si, tá? O projeto da obra, vamos dizer assim, né? É claro que ela pode examinar esse projeto, tá? Mas o que ela faz é examinar o projeto de lei que determina essa construção, né? Ou que determina uma licitação para isso, tá? Então, esse projeto, sim, esse projeto a comissão pode sim examinar, tá? E exará os seus pareceres, né, favoráveis ou contrários. Eles podem sim cobrar o andamento, podem cobrar um cronograma de obras, podem cobrar um cronograma físico-financeiro, né, do andamento das obras. Tá? Então, tudo isso são também atribuições da comissão, né, que, deliberando por fazê-lo, pode encaminhar, através do presidente da Câmara, pode encaminhar essas solicitações ao Poder Executivo. Muitas vezes as obras viárias resultam em impactos significativos para a sociedade, como desapropriações de moradia e alterações no trânsito. Por isso, cabe à Comissão de Planejamento Urbano estudar cada projeto para minimizar esses efeitos, como, por exemplo, no caso das moradias, garantir que cada família receba o devido apoio e, no caso do trânsito, ajudar a fiscalizar a obra para poder impedir atrasos e congestionamentos. Dessa forma, promovendo um fluxo mais eficiente entre veículos, pedestres e ciclistas. Na cidade, todas as ações na mobilidade urbana também precisam seguir o que é previsto no plano diretor. É ele quem determina as diretrizes para o crescimento do município, como, por exemplo, garantir que as intervenções viárias apresentem contrapartida social aos bairros e moradores afetados pelo impacto das obras. Desenvolvimento urbano é um negócio muito sério, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é prazeroso, ele te exige muita responsabilidade, né? Se você parar para pensar um pouquinho, ele é um planejamento de longo prazo, né? Então, tudo que a gente está realizando em desenvolvimento urbano, ele vem já lá de trás através do plano diretor, né? Então, é uma parceria entre os empreendedores, né, entre o público e o privado, e tendo bastante responsabilidade e profissionalismo, a gente consegue ter uma cidade gostosa, né, prazerosa, com verde, com lazer, sem parar o desenvolvimento urbano. E quando se fala em planejamento, um dos pontos mais importantes nesse processo é a participação popular. Por meio de audiências públicas previstas na lei orgânica, os moradores têm a oportunidade de opinar e sugerir melhorias nas intervenções urbanas.
A comissão, eventualmente, se ela deliberar pela realização de ela pode fazê-lo, né, como eu já disse, mediante solicitação ao presidente da Câmara Municipal, né, e aí é o momento em que ela vai dar conhecimento de algum assunto aos munícipes, né, qualquer que seja ele, né, e, claro, é facultado aos munícipes ter acesso aos documentos públicos que, porventura, estão em discussão, né, é facultado ainda tempo no microfone, então os munícipes tomarem ali a palavra. Políticas públicas que pensem no acesso e facilidade de toda a população são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Melhorar o trânsito é também melhorar a qualidade de vida da população. A regra do jogo já está aí, dizendo que a gente tem que pensar no coletivo. E se a gente tiver essa responsabilidade, eu acredito que a gente tem uma cidade gostosa para viver, sim, sem impedir o desenvolvimento, né, que é importante para todos, né? Primeira pausa aqui no Ação Parlamentar. Não saia daí, que já já nós voltamos. Estamos de volta com a Ação Parlamentar para te falar sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara e busca dar mais segurança a mulheres e idosos que usam o transporte coletivo. A matéria é de autoria do vereador Fernando Petiti e pretende dar permissão aos motoristas do transporte coletivo para realizar o desembarque desse público em locais considerados mais seguros. Quem é usuário do transporte público enfrenta desafios no dia a dia. Ônibus lotado e tempo de espera são alguns deles, mas um grupo específico de pessoas encontra problemas mais sérios. Usar o transporte coletivo à noite é motivo de medo para muitas mulheres e idosos. Quando o ponto de desembarque é longe do destino, o risco de abusos e violência é ainda maior. Eu tenho colegas que já tentaram assalto. Uma vez eu estava no ônibus para ir para trabalhar, o rapaz estava roubando celular no ônibus, no ponto. Para dar mais segurança a esse grupo, um projeto de lei em tramitação do vereador Fernando Petiti quer permitir o desembarque de mulheres e idosos que usam o transporte coletivo fora dos pontos de embarque e em locais mais acessíveis, no período de 10 horas da noite até às 5 da manhã. É um projeto muito importante, porque dessa maneira a gente vai criando uma cultura e um ambiente de segurança para as mulheres, para as pessoas idosas, que muitas vezes se encontram em situação de vulnerabilidade ou até mesmo em ambiente de risco, né? Então, os ambientes que estão com iluminação, que estão com mais movimento e próximos às residências dessas pessoas, promovem uma sensação de segurança e uma segurança de fato, com certeza. Para as usuárias dos ônibus coletivos de São José dos Campos, se aprovado, o projeto vai trazer mais tranquilidade e segurança na volta para casa. Meia-noite, se a gente puder descer sem chegar no ponto, Nossa, é muito bom, vai ser muito bom para todas nós mulheres, né? Não é só eu, para as outras também, né? Que precisa, que trabalha à noite. Sim, fica mais seguro, porque já caminha mais pouco para chegar em casa. O projeto teve inspiração em iniciativas semelhantes, já promovidas em outras cidades. Na capital paulista, os motoristas são autorizados a pararem fora dos pontos de ônibus para que mulheres desembarquem em locais que se sintam mais seguras. A gente tem comércio, escola, carros veiculando, bicicletas, pessoas caminhando, parques públicos, né, instituições funcionando, locais vivos que estejam ocupados pelas pessoas. E esses locais, eles são seguros para as mulheres, para as pessoas idosas, né, mas também são locais seguros para os próprios trabalhadores dos ônibus, os motoristas, os cobradores. É importante que, além de formação e de informação, que essas pessoas se sintam seguras para poder, então, parar o veículo, para que as mulheres e as pessoas idosas possam, então, descer. Para a especialista em planejamento urbano, a proposta do projeto também poderá impactar na conscientização sobre os crimes de abuso e incentivar denúncias. O aspecto mais importante é realmente fazer a denúncia, né, pelo 180 ou fazer a denúncia nas próprias delegacias, né? Além das delegacias de causas comuns, tem a delegacia da pessoa idosa e tem a delegacia da mulher, locais onde podem ser feitas as denúncias. Com a aprovação, a expectativa é que o projeto garanta a esses grupos, muitas vezes mais vulneráveis, a condição para o pleno acesso de um direito básico,
se locomover pelas ruas com segurança. Quando a gente fala sobre a violência, né, quando a gente quando se levanta indicadores sobre a violência e se pense saídas e possibilidades para se criar um ambiente, uma cidade mais segura, né, diretamente nós estaremos pensando, criando uma sociedade, né, uma comunidade, uma cidade muito melhor para todas as pessoas, de todos os gêneros e de todas as faixas etárias. Então isso é, com certeza, pensar nos direitos humanos e na proteção social de todas as pessoas. Mais uma pausa no nosso Ação Parlamentar e daqui a pouco tem o quadro Nomes da Cidade. Estamos de volta. Obrigado pela sua companhia aqui no Ação Parlamentar. No quadro Nomes da Cidade de hoje, vamos conhecer a história de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil que governou de 1956 a 1961. O nome dele está eternizado em uma avenida importante aqui de São José dos Campos, que liga a zona central da cidade à zona leste. Essa aqui é a Avenida JK, uma das principais da região leste. São quase 4 quilômetros de extensão com muitos comércios, escola, prédios, casas e um movimento intenso de veículos. A importância da avenida para a cidade também reflete no nome que ela carrega. JK é a inicial de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Juscelino teve um passado humilde. Mineiro de família simples, nasceu em Diamantina no ano de 1902. Se dedicou aos estudos e, em 1927, se tornou médico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Poucos anos depois, seguiu carreira militar. Filho de uma família simples, a mãe ficou viúva muito cedo, né? Então teve que criar os filhos com certas dificuldades, né? Isso levou ele para estudar num seminário, o que é muito curioso, porque ele depois vai ganhar fama de ser um presidente namorador e tal. Então ele não tinha vocação, porém, para poder continuar os estudos, ele vai para o seminário. A partir disso, ele consegue se formar como médico. Então ele começa a vida dele, primeiro como médico, chega a ser médico militar. E é nessa fase da vida que ele começa a se engajar um pouco politicamente. Durante a atuação como médico do Exército, Juscelino se envolveu com a política. Atuou na Revolução Constitucionalista de 1932, se tornou chefe de gabinete de Benedito Valadares, interventor federal no estado de Minas Gerais e logo depois se elegeu deputado federal. Não pôde cumprir o mandato por conta do golpe de 1937, mas 3 anos depois, em 1940, retornou à política como prefeito de Belo Horizonte. Chegou a ser governador, né? E é nesse momento, ele como político mineiro ainda, regional, assim, que ele começa a parceria dele com o Niemeyer e começa a ganhar a fama de um presidente de muitas obras públicas, né? Ou de um político de muitas obras públicas. É nesse momento que ele faz aquele projeto arquitetônico da região da Pampulha, com a igrejinha ali, né, da Pampulha, desenhada pelo Niemeyer. Então, ele começa já essa sua fama de um político de obras públicas em Minas Gerais. E um dos maiores feitos políticos de JK foi ser eleito presidente do Brasil em 1955. Com ideias inovadoras, focadas na industrialização, Juscelino lançou a campanha 50 anos em 5. Era um plano de metas que prometia impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Uma das ações foi a construção de Brasília. Na promessa de campanha, ele promete levar a capital para o centro, né, do Brasil, para o coração do Brasil, que era um projeto já antigo, desde os primeiros anos da República. E ele promete isso e entrega uma cidade, né, Brasília, nesse mandato aí de 5 anos. Além disso, ele também abre muito para a industrialização, né? É um presidente desenvolvimentista, como a gente costuma chamar, né? Então ele acreditava muito nesse desenvolvimento industrial promovido pelo Estado, mas às custas de muito capital financeiro, muito capital vindo do estrangeiro, né? Capital privado, e isso gerou um grande endividamento,
né, uma dívida pública enorme que, enfim, vai fazer parte da história do Brasil nos anos seguintes. E foi justamente esse foco na industrialização que incentivou a Câmara de São José a aprovar em 1976 uma lei que dava o nome de JK para uma avenida de São José dos Campos. Coincidência ou não, a avenida fica no bairro conhecido como Vila Industrial. São José gosta muito de manter de cultivar essa ideia de uma cidade industrial, né? E acho que isso tem tudo a ver com o JK, né? Então, a Avenida Juscelino Kubitschek, a famosa JK, ali na Vila Industrial, tem muito a ver com isso, né? Com ser uma região que recebeu muitas indústrias, que está muito próxima da Via Dutra, né? Então, a relação que eu vejo entre o JK e São José dos Campos é isso, é essa ideia de tentar cultivar essa memória da industrialização, porque o JK foi muito famoso por isso, por abrir, né, o Brasil para esse mercado das multinacionais. JK se tornou um dos principais expoentes da política brasileira e se eternizou também na história de São José. Seu nome serve de legado para aqueles que acreditam no desenvolvimento do país. E assim como essa placa, esse ex-presidente também está na memória de muitos joseenses. JK foi um excelente presidente do nosso país. Foi um dos grandes presidentes que o Brasil já teve. Fundador de Brasília e deixou saudades. Esse foi o Ação Parlamentar de hoje. Você pode rever essa edição e toda a programação da TV Câmara no YouTube, em TV Câmara SJC. Semana que vem eu volto com mais informações do trabalho do Legislativo na nossa cidade. Tchau, tchau!